Olá, eu sou Silas Fiorotti, tutor da UFABC, e estou aqui nessa videoaula para falar sobre as aplicações de OAS na educação básica, certo? Então, nós tentaremos responder aqui por que utilizar os OAS, o que são os OAS, como aplicar os OAS e onde encontrar os OAS. Então, a primeira pergunta, por que utilizar os OAS? Não é? Então, digamos assim, com o conhecimento ele é desencadeado e construído pelas interações, né? Então, os indivíduos com o meio social. Então, com a mudança do meio social, das tecnologias de comunicação e informação, podemos dizer que houve também uma mudança na cultura em geral, na forma como o conhecimento é estimulado. Então, a geração de crianças e adolescentes ela é composta por usuários nativos de recursos computacionais e da internet. Então, a relação deles com outras gerações é diferente, né, com gerações nascidas antes da década de 2000. Então, então hoje nós temos acesso a muitas informações, né, muitas ferramentas, internet de banda larga, fibra ótica, Wi-Fi, servidores, redes sociais, tudo isso. Então, diante disso, a diversificação das atividades, utilizando diferentes recursos tecnológicos, não é apenas uma opção, mas talvez o único caminho para se atingir diferentes objetivos pedagógicos, né? Porque os requisitos didático-pedagógicos também têm que estar relacionados com os requisitos técnicos, né? Então, se você pensar em requisitos de autogestão, reflexão, discussão, produção, então você também você tem que buscar um recurso tecnológico que esteja relacionado com o seu requisito didático-pedagógico. Então, nós destacamos aí a importância da diversificação das atividades, não é? Agora, o que são? Vamos partir para a pergunta seguinte, né? Aí, o que são os OAS? O que são os objetos de aprendizagem? Não é? Então, nós partimos da definição da professora Juliana Braga, no seu livro Objetos de Aprendizagem. Ela considera que os OAS são pequenos blocos, componentes ou unidades digitais disponibilizados em repositórios na internet que podem ser utilizados em diferentes situações no processo de ensino-aprendizagem. Não é? Então, nós podemos pensar em diversos tipos de objetos de aprendizagem, desde uma imagem, história em quadrinhos, infográfico, texto, áudio, vídeo, animação, jogo, simulação, software, aula virtual, curso online, né? Então, temos duas metáforas aí que alguns autores utilizaram para explicar os conceitos de OAS, não é? Uma metáfora é a metáfora do Lego, que são pequenos blocos encaixáveis que podem ser unidos a outros blocos aleatoriamente, mas o Willey ele utiliza a metáfora dos átomos, que ela parece ser mais adequada, porque um átomo só pode ser combinado com outros átomos para formar uma molécula de acordo com as suas estruturas internas. As estruturas internas elas são determinantes para possibilitar as combinações. Então nós, digamos assim, nós temos a metáfora dos átomos, ela destaca que, olha, o conteúdo ele tem que estar relacionado, né? Então, digamos assim, o professor deve selecionar o OA mais adequado para o conteúdo, para o objetivo de aprendizagem. O objeto deve estar associado a uma estratégia didático-pedagógica. Então, ele tem que pensar na interação, se vai ter pouca ou muita interação, ou uma interação criativa, né? O importante é o professor ter a clareza dos objetivos que ele pretende alcançar e, assim, escolherá adequadamente o OA, né? Então, ele pode prever mais diálogo ou mais interação, com mais autonomia, né? Então, de um lado, ele pensa num OA que prevê mais diálogo, um fórum, alguma coisa, ou mais autonomia, em que já o cursista, o aluno já obtenha as respostas automaticamente, tá certo? Então, temos o professor tem que pensar tudo isso. Agora, a pergunta seguinte é como aplicar os OAS, né? Então, quanto melhor planejada é a aula, maiores são as possibilidades que o professor tem de adequar suas estratégias ao contexto, às demandas que surgem. Então, o planejamento é essencial. O OA não pode ser utilizado sem uma intenção pedagógica, né? Só para tornar a aula mais agradável. Então, é necessário definir em que contexto ele será inserido, né, o público-alvo, a infraestrutura, os aspectos pedagógicos. A seleção e aplicação do OA é parte de um processo em que diferentes informações se integram, sendo o planejamento determinante. Então, algumas
questões aqui que o professor ele tem que pensar. Como que ele vai apresentar esse OA? A interação será individual ou em grupo? Haverá alguma discussão? Será utilizado outro recurso complementar? Então, o mesmo objeto de aprendizagem ele pode ser usado de diferentes formas, mas ele não vai, por si só, resolver toda a aula, né? Ele é uma ferramenta, mas a aula tem que ser planejada. Por exemplo, o mesmo objeto ele pode ser aplicado com diferentes estratégias, né? Então, pensar um vídeo. Um vídeo por si só ele não vai resolver a aula. Ele pode, se for aplicado de uma forma errada, ele pode desmotivar os alunos, né? Mas ele pode ser utilizado para introduzir um tema, para aprofundar um tema já abordado. Ou ele pode ser acessado na internet numa atividade para casa, ou EAD. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo em que eu apliquei um vídeo para aprofundar um tema, só que eu não apliquei esse vídeo sozinho. Então eu apliquei o vídeo Caminhos da Cidadania do Brasil. São 2 vídeos curtos, né? Então dá uns 15 minutos, 2 vídeos. Então eu apliquei esses vídeos com um formulário impresso. E também pode ser, e uma ideia também é utilizar o formulário online, que os alunos podem acessar no smartphone ou no tablet. Então o aluno, no momento que ele está assistindo o filme, ele já vai preenchendo esse formulário, não é? Então ele vai acompanhando, é uma forma de fixar um determinado, aprofundar e fixar aquilo que já foi passado, né? E do aluno já está fazendo uma atividade. No momento que ele está assistindo o filme, ele já está realizando a atividade, para ele talvez não se dispersar tudo. Tá certo? Então, essa é uma estratégia, um recurso complementar, né? Então, outros tipos de OAs também podem ser utilizados com formulário, com uma atividade. Então, pensando que o OA por si só, ele não contempla, né? Muitas vezes. Agora, onde encontrar os OAs? Então, vamos pensar aqui. Nós temos repositórios, né? Então, repositórios de OAs, que nós chamamos ROAs, e temos repositórios nacionais e repositórios internacionais de OAs. Agora, temos outros repositórios de jogos, que tem recursos que podem ser utilizados nas aulas, na prática educativa. Temos repositórios genéricos e outros recursos que estão na internet, que estão no diversos, né, recursos aí na internet. Então, por exemplo, aqui nós temos alguns exemplos. Tem até uma lista aqui na Wiki Educator, né, que tem uma lista com repositórios. Tem o outro link é do livro da Juliana Braga, que tem lá alguns repositórios. Mas eu coloquei alguns nomes de repositórios que vocês podem ir no buscador e colocar esses nomes, e vocês têm acesso, né? O BioE, Rived, Sexta, LabVirt, Casa da Ciência. Então esses são repositórios de OAs nacionais. Curta na escola, né? Então, temos internacionais, Ariadne, Merlot, Carel e tal. Então, alguns mais conhecidos aí. E outros repositórios genéricos, né, de jogos que muitos professores já utilizam, Escola Games, Smart Kids e outros. E repositórios que estão aí na internet, YouTube, Vimeo, Internet Archive, Freebooks, domínio público, que podem ser utilizados até mesmo em atividades para os próprios alunos buscarem, né? Então tem o British Museum, que tem uma infinidade de recursos, né? Web Gallery of Art, então, que podem ser utilizados até uma determinada aula para o aluno, para o cursista buscar determinadas informações sobre o conteúdo e tal. Então, uma página, um repositório na internet, ele pode ser usado até mesmo numa aula como um recurso, certo? É isso. Então, para o professor pensar, né, para nós pensarmos na aplicação do OA, nós temos que pensar onde que nós vamos buscar esse OA, como ele funciona, qual o seu conteúdo, qual será o contexto da sua aplicação e como será a aplicação. Será que ele será aplicado com algum recurso complementar? Não é? E tudo isso. Então, as questões para a gente pensar na hora de inserir o OA numa aula, né, utilizar o OA numa aula. Então, recapitulando, né, o que nós vimos hoje. Então, a aplicação dos OAs. Então, na educação básica nós vimos por que utilizar os OAs, o que são os OAs, como aplicar e onde encontrar os OAs. Nós tentamos. Então, espero que isso tenha auxiliado você de alguma forma e espero que vocês planejem boas aulas aí, aplicando os OAs, e mantenham contato comigo para a gente conversar sobre práticas educativas. Tá? Boas aulas.